Gravando, senhor presidente. Muito obrigado. Bom dia a todos. Essa é a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 28 de fevereiro de 2022. Estão presentes na sessão eu conduzindo os trabalhos, doutor João Maluf Júnior, doutora Luciana Cristina da Silva Vendramini, doutor Eduardo Soares de Mello, doutora Patrícia Cristina Cavallo. Doutor Eduardo ainda não se juntou, então nós vamos iniciar a sessão sem a sua presença hoje, problemas de internet, né? E se ele puder, ele vai se juntar à sessão assim que conseguir, né? Então, eu tive um pequeno probleminha agora na EPAT, que sumiu aqui, eu vou tentar entrar de novo. Então, inicialmente, o processo de DF Comércio de Produtos Farmacêuticos EIRELI será a em 4147076 será retirado de pauta a pedido do relator. Peço aos colegas, então, que se dirijam ao processo de... o doutor Eduardo não se encontra, né? Então vamos pular o processo de Neobetel, que na pauta, vamos direto para o processo de Bolsão, Comércio e Distribuidora de Produtos Alimentícios e Bebidas Limitada, aí em 449.313, da relatoria da doutora Luciana. Não há sustentação oral. Doutor João, então eu peço licença para me retirar e desejo um bom dia para todos. Muito obrigado. Bom dia. A doutora Luciana já se encontra em condições de editar o voto ou de iniciar. Fique à vontade. Ok, presidente. Primeiramente, mais uma vez, bom dia a todos. Eu vou pedir um minutinho só para já deixar o voto no sistema.
Ok, está no sistema. Esse processo trata de uma acusação única, né, que é a apropriação indevida de crédito CMS decorrente de escrituração de notas fiscais consideradas inábeis por não atender às condições previstas no item 3 do parágrafo 1º do artigo 59 do RICMES. Meu voto está longo, eu vou tentar fazer um resumo. O estabelecimento, né, autuado, ele exerce atividade econômica de atacadista de bebidas. As operações estão no demonstrativo de folhas 10 e 11, né? E a decisão de primeira instância manteve integralmente a exigência fiscal. Passa, então, ao exame do apelo recursal. Inicialmente, o autuado se opõe ao posicionamento do juízo de piso no sentido de que os precedentes invocados em sede de defesa, mormente a repercussão geral junto ao Supremo Tribunal Federal através do tema 1195, não seriam de observância obrigatória para a administração pública. Argumenta que os precedentes favoráveis à fazenda pública seriam utilizados exaustivamente como fundamento da improcedência em recursão. Contudo, há que se distinguir o livre convencimento motivado do julgador, firmado em consonância com os entendimentos jurisprudenciais, com o caráter vinculante próprio dos precedentes judiciais repetitivos, a qual não está subjugado o contencioso administrativo paulista. E aqui eu coloco que, como foi bem observado pelo julgador de primeiro grau, apenas as súmulas do TIT têm caráter vinculante junto aos órgãos de julgamento do contencioso administrativo paulista. O autuado também se insurge contra o indeferimento do seu pedido de diligência pelo juízo de piso, aduzindo violação ao princípio da ampla defesa. Não há que se olvidar que o pedido de realização de diligência deve estar fundado em sua imprescindibilidade do ponto de vista da refutação da certeza do trabalho fiscal, sob pena de indeferimento. No caso, o requerimento do autuado para a realização de diligência fundou-se no seguinte entendimento, abro aspas, requer ainda, a título de diligência e efetivo exercício da ampla defesa contraditória, a juntada do extrato detalhado e de todo o processo administrativo do protocolo Redsim, demonstrando a manifestação da Secretaria da Fazenda quando da alteração do contrato social da empresa MP Atacado, em 20 de 3 de 2018, mais precisamente que inseriu o campo complemento do CNPJ a expressão loja 1. Fecho aspas. Não obstante, o juízo de piso rejeitou o pleito defensivo, ponderando a existência de óbice legal ajuntado de novas provas de documentos adicionais após a apresentação da defesa e manifestando discordância com o entendimento defensivo que sustentava o pleito pela diligência. Posta assim a questão, é de se dizer que as razões de decidir que subsidiaram o indeferimento do pleito defensivo afiguraram-se escorreitas, seja quanto ao óbice legal de juntado de provas intempestivas, seja quanto à improcedência do argumento que sustenta o pleito. Recordo a essa altura que, na seara administrativa tributária, o que se busca é a demonstração jurídica do fato, que se encontra as manifestações e provas tempestivamente apresentadas, o que a doutrina define como verdade formal. Ademais, cabe registrar que o trabalho fiscal goza de presunção de legalidade e legitimidade, presunção esta que somente pode ser afastada com a atividade probatória tempestiva do autuado. Tem-se, então, que, cabendo ao órgão de julgamento a avaliação da conveniência e da imprescindibilidade da diligência solicitada para o deslinde da lide, o juízo de piso a referiu de forma fundamentada, não havendo que se falar em violação ao princípio da ampla defesa. Também equivocada é a alegação de que o julgador não teria se manifestado, abro aspas, até quando é permitida a denúncia espontânea, pois assim consta no item 27 da decisão recolhida, abro aspas, impede ressaltar que não consta ter havido denúncia espontânea no caso em questão, nos termos do artigo 138 do CTN. E o parágrafo único do artigo 138 do CTN dispõe que não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração. Como bem se vê, no presente caso, não há como se falar em restabelecimento da espontaneidade do contribuinte. Insta ainda a observar que, em sua peça recursal, o autuado retoma as duas arguições de nulidade do AIM formuladas em sede de defesa. A primeira decorreria do fato de não ter sido dada oportunidade de autorregularização conforme previsão da Lei Complementar Estadual 1320 de 2018, que criou o programa Nos Conformes. De plano, rejeita a preliminar levantada. Isto porque, conquanto o caput do artigo 14 da lei complementar referida tenha enumerado procedimentos por meio dos quais os contribuintes serão incentivados a corrigirem voluntariamente eventuais inconsistências em suas declarações, a notificação para a promoção da mencionada autorregularização é prerrogativa da Secretaria da Fazenda, nos termos do parágrafo 1º do referido dispositivo normativo, que eu transcrevo o teor da norma.
A outra preliminar suscitada é a nulidade do AIM por excesso de prazo entre o recebimento da documentação pelo fisco e a sua lavratura, com fulcro na dicção do artigo 5º, inciso 7º e parágrafo 3º da Lei Complementar Estadual 939, de 2005. Sem razão autuada, não há, na Lei Complementar 939, de 2003, dispositivo a determinar a declaração de nulidade do AIM por excesso de prazo entre o recebimento da documentação pelo fisco e a sua lavratura. O inciso referenciado pelo contribuinte preceitua que, na hipótese de ação fiscal não ser finalizada dentro do prazo de 90 dias e o contribuinte não ser notificado de sua prorrogação, será restabelecida a espontaneidade para saneamento das irregularidades. Contudo, a promoção do saneamento das irregularidades não ocorreu no presente caso. Ao fim, analisadas e rejeitadas as preliminares arguídas, passa então ao exame das alegações recursais de mérito. Contestando o mérito do trabalho fiscal, o autor alega que, conforme preconizaria o artigo 5º, inciso 3 da Lei Complementar 939 de 2005, a presunção de veracidade pesaria em favor do contribuinte, de forma que, no caso, caberia à fiscalização provar que a transação não ocorreu. Patente o equívoco do autuado. A redação do dispositivo é clara. A presunção relativa da verdade dos lançamentos contidos em seus livros e documentos contábeis e fiscais, quando fundamentados em documentação hábil. Bem se vê que a norma trata de circunstância diversa daquela que é objeto dos presentes autos, já que nós tratamos de documento inábil. A operação recursal acerca da impossibilidade de retroação dos efeitos da declaração de idoneidade de documentos fiscais também não prospera. A autoridade fiscal apurou que, abro aspas, o fisco concluiu nula a inscrição estadual da empresa MP Atacado Varejo Alimentício, por considerar que houve simulação da existência do estabelecimento, concedendo efeitos retroativos a partir de 20 de 3 de 2018. Registro que a declaração de nulidade da inscrição do estabelecimento ocorre após certo lapso de tempo, porque o procedimento de verificação só desencadeia após terem sido encontrados indícios de irregularidade. Eu coloco aqui, seja um entendimento pacificado nesse tribunal, eu trago aqui uma decisão da Câmara Superior que dispõe que sequer os recursos dos contribuintes deveriam ser conhecidos quanto à matéria. Aliás, ao revés do que o autuado argumenta, não se aplica ao caso vertente o princípio do o tempo rege o ato. A máxima que aqui se consagra é o ato nulo, desde o princípio, não produz nenhum efeito. No que tange aos dispositivos legais suscitados, artigo 103, inciso 1, combinado com o artigo 100, inciso 1º, ambos do CTN, eis que referidas normas não só ocorrem ao autuado, haja vista não estarmos a tratar da retroatividade de atos normativos. Nitidamente se vê que essas normas estão, o artigo 100 e o artigo 103 estão tratando de atos normativos. No caso, nós estamos falando apenas de uma declaração da nulidade da inscrição estadual. Sequer o mencionado artigo 5A, parágrafo 2º da Lei Federal 13.598, esse artigo ele trata de cancelamento e cassação de licença, alvará e ato público de liberação por descumprimento de requisitos e condições. Então, eu digo que nós estamos tratando de simulação de existência de estabelecimento, então esse artigo também não se aplica. Tampouco a disposição do Decreto Estadual 55.610 de 2010, que trata de controle sanitário, controle ambiental, segurança contra incêndio. No que concerne a alegação de que a inércia da Fazenda em fiscalizar não poderia penalizar a empresa regularmente constituída, eu ressalto que a verificação da regularidade dos seus parceiros comerciais é obrigação legal dos contribuintes, conforme o artigo 22A da Lei 6374 de 89. E, diversamente do que a dos autuados, a declaração de idoneidade demonstra a inexistência da operação na forma consignada nos documentos fiscais. É certo que as mercadorias recebidas no estabelecimento autuado vieram de qualquer outro lugar que não no endereço consignado como origem dos documentos fiscais. Nesse cenário, o argumento recursal quanto à eventual duplicidade de cobrança pelo mesmo fato gerador, evidentemente não prospera, vez que a origem da mercadoria é desconhecida. E também não é cabível a alegação de que os sócios administradores do suposto fornecedor é quem deveria ser responsável pelo débito fiscal. Aliás, restou claramente evidenciado à autoridade fiscal o uso fraudulento de nome de terceiro no cadastro do sócio do suposto estabelecimento fornecedor. Contudo, frise-se, o autuado não está sendo responsabilizado por atos de terceiro. O fisco não está a exigir o imposto pela suposta operação anterior, por responsabilidade solidária. A exigência fiscal trata de crédito apropriado, que não pode ser admitido porque é embasado em documento fiscal que não atende aos critérios legalmente postos. E aqui eu descrevo o parágrafo 1º do artigo 61, né, e o item 3 do parágrafo 1º do artigo 59, e vou poupá-los aqui da leitura.
Manifestamente equivocado o entendimento adotado de que a autoridade fiscal declarara a inexistência da empresa pelo simples fato de ter havido a inserção de loja 1 no campo complemento do CNPJ. E aqui eu descrevo, são inúmeras as irregularidades apontadas pelo fisco, desde o movimento econômico do suposto fornecedor, a efetiva mudança de endereço, o fato de ter o sócio ter uma pessoa interposta. Então, note-se que, em se tratando de simulação de existência, sequer haveria como se cogitar a aplicação do mencionado artigo 7A da Lei Federal 13.598, que versa sobre o registro dos atos constitutivos empresariais. Nós estamos tratando de uma simulação. Aliás, e bem da verdade, procedimentos anteriores à lavratura do AIN não pertencem à lide, né? É uma fase inquisitorial, o fisco coleta provas e obtém elementos de convicção sobre os fatos apurados. A relação é travada entre a Fazenda Pública e o suposto emitente do documento. Só ele caberia opor-se ao procedimento administrativo de apuração das irregularidades conferidas. Então, diante disso, eu indefiro o pedido recursal de conversão do julgamento em diligência para a juntada da manifestação da Secretaria da Fazenda quando a alteração do contrato social do suposto fornecedor. Contudo, isso não significa dizer que não devem ser adotadas medidas a resguardar o estabelecimento de corrente de boa-fé, na hipótese de aproveitamento de créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea. Aqui, então, nesses incisos, eu traço aqui um histórico aqui de como os requisitos, né, foram estabelecidos pela jurisprudência e passo, então, a análise da legitimidade dos créditos na forma como o contribuinte põe. Né? Então, eu vou ao item 7.9 do meu voto. Então, em relação ao eixo fiscal, né, que é um dos eixos que a jurisprudência estabeleceu, né, que seria a verificação da regularidade fiscal dos fornecedores, eu digo primeiramente que a verificação da regularidade é, além de ser obrigação legal, é um requisito, né, para a configuração da boa-fé, né? E no caso concreto, nenhum elemento probatório foi apresentado no intento de demonstrar essa conduta zelosa do contribuinte, verificar a regularidade do seu fornecedor à época das operações. Então, em relação a esse item, o autuado não conseguiu lograr cumprir o referido requisito. Passo, então, ao eixo negocial e já vejo que, em sede de defesa, o próprio julgador monocrático, né, já disse não foram apresentados documentos que comprovam a existência de tratativas negociais entre a empresa à época das operações. Não apresentou qualquer contrato firmado com a fornecedora ou e-mails com os contatos realizados. E eu também não vislumbro, não ser probatório, nenhum elemento que possa demonstrar essa regularidade das operações de compra e venda. O contribuinte foi notificado pelo fisco para apresentar informações sobre as pessoas que teriam representado o adquirente das mercadorias, e ele alegou que que o contato teria sido feito apenas via telefone. Né? A douta representação fiscal também explicita, né, que não foram trazidos nenhuma outra prova, como dados dessa pessoa, RG, CPF, função, pedidos, contratos, conhecimento de transporte, controle de recebimento, de descarga, de pesagem, nada disso foi trazido aos autos. Não bastasse se levar em conta que nos documentos fiscais objeto da presente atuação não há sequer identificação dos veículos que teriam efetuado o transporte da mercadoria, em evidente violação ao que determina o artigo 127.6, a linha C do RICNES. Com a devida vênia, não há como ser reputado verdadeiramente diligente o comportamento de um contribuinte que recebe mercadorias acompanhadas de documentos fiscais emitidos em desconformidade com o que preceitua a legislação. E aqui eu transcrevo o artigo 203 do RICNES. Para além disso, conforme a declaração da Folha 599, o contribuinte sequer registrava os dados de veículos que entregavam as mercadorias. Em cada detalhe, se mostra que não houve adoção dos cuidados esperados de um contribuinte próprio e diligente. Nesse ato que o adquirente de mercadorias deveria se dar-se em conta dos riscos envolvidos em realizar transações comerciais sem qualquer suporte documental, envolvendo a vultosa quantia de R$ 1.595.685,59 em apenas 7 meses. Então, eu concluo que ele não cumpriu o requisito verificação da regularidade comercial das operações. Passo, então, ao eixo financeiro, né, que é a comprovação dos pagamentos às empresas cujos documentos fiscais foram declarados inidôneos. Então, o primeiro ponto que eu coloco é que não foram apresentados comprovantes de pagamento para todas as operações. As folhas 602 e 611, o contribuinte apresentou, né, ao fisco, o fisco colacionou os autos, alguns extratos de cheques com apontamentos manuscritos do que aparenta ser números de notas fiscais, aos quais supostamente as ordens de pagamento estariam vinculadas, e um demonstrativo de movimentação de conta corrente. E eu digo que não há como se identificar o real beneficiário dos pagamentos, desde que não houve apresentação das cópias microfilmadas dos referidos cheques.
Aqui, vale observar que, ao invés do que a do resultado, o fisco examinou, sim, os comprovantes de pagamento, mas entendeu que não restou demonstrado atendimento aos requisitos constantes nas notificações, principalmente no quesito do real beneficiário dos pagamentos. Então, eu entendo que não há demonstração documentada ou conexão entre os elementos probatórios apresentados e os documentos fiscais que consubstanciaram as operações em apreço, não havendo como se atestar a regularidade dos referidos pagamentos. Então, eu entendo que nenhum dos itens foi cumprido. E, se nenhum dos itens foi cumprido, não foi demonstrada a boa-fé, então, eu entendo que a manutenção da justiça fiscal é a medida que se impõe. Em relação à multa, o contribuinte entende que a multa poderia ser afastada porque o documento fiscal era regular à época da sua emissão, né? E eu explico que a apropriação indevida de crédito de imposto decorrente da escrituração de documentos que não atendia às condições previstas no item 3, parágrafo 1º do artigo 36 da Lei 6374, e essa conduta está legalmente tipificada no artigo 85, a linha C, inciso 2, da mesma lei. E a multa aplicável nesse caso é 35% do valor do documento, indicado documento como da operação. Em relação, o contribuinte também alega a confiscatoriedade da multa, né? Em relação a esse argumento, eu não conheço o recurso, né? Porque nós temos a baliza do artigo 28 da Lei 13457, que não é contornável, e porque a própria Câmara Superior já consolidou, né, o entendimento de que não se deve conhecer pedido de redução ou reavaliação da multa arrimada em argumentos de confiscatoriedade. Por fim, apenas para que não pare em dúvida, o lançamento de ofício foi lavrado em 20 de 6 de 2022, abarca na sua integralidade fatos anteriores a 1º de novembro de 2017. Vou fazer apenas uma correção aqui. Data que já se aplicava, então, a taxa Selic. Então, nesse ponto, eu já registro que não há como se fazer nenhum tipo de alteração. Então, diante disso, conheço parcialmente do recurso ordinário interposto e nego-lhe o provimento. Como voto? Presidente. Obrigado, doutora Luciana. Eu vou acompanhá-la integralmente. O recurso realmente é bastante cheio de questões, né, de alegações, e a doutora atacou cada uma delas, então eu concordo plenamente. Então, vou acompanhá-la. Doutora Patrícia. Também vou acompanhar a doutora Luciana, né? Ela debateu bem a questão das provas, né? Que não teve prova, principalmente em relação ao pagamento, então vou acompanhá-la. Obrigado, doutora Patrícia. Doutor Pedro. O doutor está sem o áudio. Agora me escutam? Sim. Não sei o que acontece, ele não ativa o microfone bem. Perfeito voto da relatora, muito bem analisado, tanto do aspecto jurídico quanto do aspecto probatório, então estamos de acordo com o presidente. Obrigado. Muito obrigado, doutor Pedro. Então, eu vou encerrar os debates, né? Nós já entramos em um consenso aqui, né? Eu vou pedir, então... Deixa eu localizar a página do... eu vou encerrar os debates e pedir, então, a presença dos colegas para a votação. A doutora Luciana registrou o voto pelo conhecimento parcial e não provimento do recurso. Vamos, então, iniciar a votação. Doutora Patrícia? Muito bem. A votação realizada, o processo de Bolsão, Comércio e Distribuição de Produtos Alimentícios e Bebidas Limitada, em 4149313, a relatoria da doutora Luciana, teve o seu recurso ordinário conhecido parcialmente e
Não provido, em decisão unânime. Próximo processo da pauta é o processo de torrefações Noiva Colinenses, limitada, aí em 4149 e 492, de minha relatoria. Peço aos colegas que se dirijam ao processo. O voto já se encontra registrado. É um processo também de documentação inidônea, mas no presente caso é de recebimento de mercadoria e o ICMS está sendo cobrado por solidariedade. Então, é um recurso ordinário, né? A decisão de primeira instância julgou procedente o AIM, e em apertada síntese, o contribuinte alega só apenas 4 questões. A primeira é a indevida quebra do diferimento, porque aqui se trata da comercialização de café em operação interna, né? Então, ele alega que houve a indevida quebra de diferimento. Tá? Alega multa confiscatória, que não houve simulação de operações e a boa-fé da recorrente, e inaplicabilidade da responsabilidade solidária. A representação de suas contrarrazões, ela propugna pelo não provimento do recurso. Então, indo ao voto, cumpre observar que não há questão preliminar de nulidade suscitada no recurso, no mérito. Não há qualquer dúvida nos autos a respeito da simulação da existência da suposta empresa fornecedora, Sion Trade Comércio de Café, conforme se constata do processo de constatação de nulidade de inscrição, as folhas 623 em diante, né, conforme segue, né, eu trago o trecho do processo de constatação de nulidade. Então, portanto, nos termos do artigo 4283 do RICMES, pela impossibilidade de lançamento do imposto, tendo em vista a situação de simulação de existência do remetente, há a interrupção do diferimento na saída interna do café. O artigo 428 fala que a suspensão e diferimento de que trata esse livro ficam interrompidos, devendo o lançamento do imposto ser efetuado pelo estabelecimento em que ocorrer qualquer saída ou evento que impossibilitar o lançamento do imposto no momento expressamente indicado. Então, já em relação à cobrança do imposto por solidariedade, nós temos o artigo 11, inciso 11 do RICMES, baseada na existência de interesse comum, decorre da presunção estabelecida no parágrafo 1º do artigo 11. Presume-se ter interesse comum para efeito disposto no inciso 11 o adquirente da mercadoria ou tomador do serviço em operação ou prestação realizada sem documentação fiscal. Portanto, correta a acusação e a cobrança do imposto por solidariedade, tendo em vista as provas de simulação de existência do estabelecimento do suposto fornecedor e tendo em vista a legislação aplicável conforme acima demonstrado. Quanto à alegação de irretroatividade do ato de declaração de idoneidade, nada obstante, já é pacífico no âmbito desse tribunal que tal ato não possui efeitos constitutivos, mas meramente declarativos, ou seja, apenas reconhece a situação que já existia à época dos fatos, não havendo qualquer sentido em se falar em sua irretroatividade. Quanto à alegação de aplicação da tese da boa-fé no caso, entendo que a recorrente não tem razão. Tal alegação de plano esbarra na falta de comprovação da efetividade da operação com fornecedor irregular, uma vez que as provas de pagamento apresentadas tratam de transferências que não comprovam o real beneficiário das supostas transferências. Primeiramente, note-se que a presente autuação decorre de suposta aquisição da mercadoria café cru em um total de 10 operações, conforme relatório de folhas 14, de modo que o contribuinte junta como prova de pagamento os comprovantes de transferência do CISPAG do Banco Itaú de folhas tais. Veja-se que, conforme jurisprudência pacífica desse TIT, supostas provas de pagamento do CISPAG não podem ser aceitas como tal, uma vez que delas não se pode ter certeza do real beneficiário daquelas transferências, já que o campo de descrição em que consta o suposto nome do beneficiário é de livre preenchimento por parte daquele que paga. Nesse sentido, seria necessário que o contribuinte trouxesse outras provas que pudessem confirmar o efetivo pagamento àquele suposto fornecedor. Por outro lado, há outras deficiências probatórias que impedem a aplicação da tese da boa-fé no presente caso. As supostas tratativas comerciais não identificam que os destinatários das mensagens tratam de funcionários da suposta empresa fornecedora. O transporte de mercadorias teria sido feito pela própria fornecedora idônea ou a própria autuada teria retirado no local, conforme alega a autuada das folhas tais. Bem como para muitas notas fiscais não há o preenchimento do campo transportador.
E, por fim, a própria autuada alega que não conhece os fornecedores, fazendo tratativas por meio de corretores. Nesse sentido, entendo que as provas apresentadas pelo contribuinte são insuficientes para permitir a aplicação da chamada tese da boa-fé nos termos do artigo da súmula 509 do STJ. No mais, quanto à irresignação no tocante à multa cobrada, verifica-se que se encontra ela corretamente capitulada em dispositivo previsto na legislação do imposto e plenamente válido, vigente e eficaz, não havendo que se falar em qualquer mácula na sua aplicação. Ademais, a alegação de confiscatoriedade da multa não vem sendo conhecida por essa conhecida primeira Câmara, razão pela qual dela também não conheço, tendo em vista o limite objetivo disposto no artigo 28 da Lei 13.457. A resignação no tocante aos juros cobrados no presente AIM também não merece conhecimento, tendo em vista as súmulas TIT 10 e 13. Na verdade, esse item da resignação, eu vou tirar daqui. É uma correção que tinha que ter sido feita, e ontem, por conta do problema da internet, acabou que eu não consegui fazer. Então, vou pedir aos colegas que aguardem só um minuto, porque esse item realmente não se encontra no recurso do contribuinte. Ele nada alega a respeito de multa e juros. Desculpa, nada alega a respeito da multa. Desculpa, a respeito dos juros, e nada alega sobre a questão da multa sobre juros, né? Então, realmente, não há que se falar em súmula TIT 10 e 13. Eu tive que realmente fazer essa mudança. Apenas o contribuinte alega a respeito da confiscatoriedade. Então, eu faço essa correção. Que é uma correção factível, né, para se fazer hoje, não teria problema nenhum. Então, é como eu voto. O voto é pelo conhecimento parcial, em razão da questão da confiscatoriedade, e porém, nego o provimento ao recurso ordinário. Eu vou, então, abrir o debate. Doutora Luciana. Obrigada, presidente. Eu vou acompanhar integralmente seu voto, né, a questão da interrupção do experimento na saída interna de café, também concordo plenamente. A cobrança do imposto por solidariedade, o doutor colocou muito bem, né, nos termos do artigo 11, inciso 11 do RICMES, né, na existência de interesse comum. E a insuficiência probatória, né, para a demonstração da boa-fé. Né? Principalmente me chamou a atenção que a própria autora diz que ela mesma efetuou o transporte, né? Então acho que isso é um ponto bem importante. Então, acompanho integralmente. Perfeito, obrigado, doutora Luciana. Doutora Patrícia. Também acompanho, né, o voto, principalmente na questão das provas, né, que não foi bem delineada. Então, acompanho o voto do doutor relator. Obrigado, doutora Patrícia. Doutor Pedro. Alô, me ouvem? Sim, sim. Esses casos de café, de commodities, assim, são muito comuns no TIT. E o que a gente verifica é que realmente o que acontece, eles fazem as negociações via terceiros, via intermediários, né? Então, o que acontece? Eles procuram qual é o melhor preço via intermediário, compram o café e realmente não tem nenhuma preocupação com relação a quem está mandando esse café, principalmente se é uma empresa idônea, essas notas fiscais são idôneas e assim por diante. Então, é exatamente esse caso, ou seja, está comprovado nos autos que não há nenhuma preocupação com relação à autuada de onde vieram as mercadorias e se há realmente alguma procedência correta em termos do emitente dos documentos fiscais de onde vieram as mercadorias. Então, perfeita análise do relator, estamos de acordo. Obrigado. Obrigado, doutor Pedro. Temos aqui, então, a nossa convicção firmada a respeito do caso, né? Vou encerrar os debates, o voto já se encontra registrado. Vou pedir, então, a verificação do quórum aos colegas. Vamos iniciar a votação.
a votação realizada, o processo de torrefações Noiva Colinenses Limitada, AIN 149492, teve o seu recurso ordinário conhecido parcialmente e negado provimento. Vamos, então, encerrar essa votação e esse julgamento. O último processo que nós temos em pauta é da relatoria do Dr. Eduardo. Realmente, o Dr. Eduardo não conseguiu resolver o problema que ele estava tendo de conexão e, portanto, ele não vai conseguir se juntar ao nosso julgamento. Eu vou, então, retirar para a pauta, devolver para a pauta o processo Neobetel EPI, Equipamentos de Proteção Individual, limitada a AIN 4146-411, será, então, retirado para uma próxima oportunidade, então, devolvido para a pauta. Esse foi o último processo que teríamos aqui no dia de hoje, né? Tivemos 2 processos foram retirados de pauta, né? O Neobetel EPI, Equipamentos de Proteção Individual, AIN 4146-411, e o processo DF, Comércio de Produtos Farmacêuticos, AIN 4147-076. Então, esse foi o julgamento de hoje, né, dos 2 processos. Eu vou agradecer a presença de todos. Vou passar a palavra aqui para que faça suas considerações finais, torcendo para que a minha internet continue ativa. A doutora Luciana. Ok, obrigado, presidente. Queria parabenizá-lo pelo voto, pela condução dos trabalhos. Queria agradecer a presença da doutora Patrícia, seja sempre bem-vinda nessa Câmara. Doutora Pedro Brown também, sempre representando muito bem a representação fiscal. Doutor Jailson, agradecendo também o apoio que nos dá. E desejando a todos aí uma excelente semana. Muito obrigado. Doutora Patrícia, nós estamos de praxe aqui, nós fazemos considerações finais rápidas aqui. Então, passo a palavra para a doutora. Muito obrigado, doutora Patrícia. Eu que agradeço a oportunidade de substituir, quem sabe tem uma próxima, né? E agradeço imensamente. Muito obrigado. Doutor Pedro, então, encerrando aqui as nossas considerações. Está sem áudio. Me ouvem agora? Então tá. Eu não sei o que está acontecendo com a minha internet aqui, porque eu estou tentando entrar pelo celular também. Mas, enfim, uma sessão mais rápida, né? Uma sessão mais simples, os processos de assuntos mais conhecidos, mas, de qualquer forma, não podemos deixar de realçar aí a condução sempre tranquila, sempre serena do seu presidente, oferecendo a todos aí a palavra de colocarem a oportunidade de colocarem seus pensamentos, suas posições jurídicas. A doutora Luciana Vendramini, sempre um voto muito preciso, muito completo. Já conhecemos o trabalho da doutora de longos anos aí da representação fiscal, né? Doutora Patrícia, é um prazer recebê-la na Câmara, volte mais vezes, é um prazer tê-la conosco. E uma boa semana a todos, nos vemos terça-feira que vem. Obrigado. Maravilha. Muito obrigado, doutor Pedro. Obrigado, doutora Patrícia, pela participação. Seja sempre bem-vinda. Obrigado, doutora Luciana. Parabéns pelos votos. E nós vamos encerrando por aqui. Essa foi a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 28 de fevereiro de 2023. Um abraço, uma boa semana. Até a próxima sessão.